Quem vai falar hoje? Eu, Luiz, Thiago, Carol, somos da equipe da Chavala. Vamos começar, né? A gente vai fazer uma introdução aqui sobre a natureza contratual da administração imobiliária, né? Se trata de um contrato complexo, porque ele envolve outros contratos que estão tipificados no Código Civil. São eles os contratos de mandato. O mandato, só para vocês terem uma ideia, é aquele contrato que o cliente faz com o advogado para outorgar poderes. Então, essa ideia, né, do mandato também está no contrato, na ideia do contrato de administração imobiliária. A prestação de serviço, que é a assessoria, que a administradora dá. O contrato de depósito. Por quê? Porque a administradora fica na guarda de valores do condomínio, né, de dinheiro, e fica na guarda também de documentos, muitas vezes. Somente o departamento pessoal geralmente fica na administradora, né? Então, exatamente. Tem também a figura do mútuo. O mútuo, só para vocês, né, se situarem, é um empréstimo. É um empréstimo de dinheiro. Quando acontece isso? Normalmente, se o condomínio tiver um saldo negativo no banco e a administradora, enfim, completar esse dinheiro para o saldo ficar positivo, isso configura um mútuo. Esses contratos todos, eles são regulados no Código Civil. Mas o Código de Defesa do Consumidor também é aplicável nessa relação entre a administradora e o condomínio. Por quê? O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define a figura do consumidor. O condomínio, como contrata a administradora, ela se comporta como destinatária final do serviço. Então, há uma relação de consumo entre a administradora e o condomínio. Só complementando, Thiago, é que já teve muito debate na justiça se seria ou não uma relação de consumo. Teve, inclusive, um conflito de competência, quando tinha aquelas câmaras especializadas em consumidor, e ficou decidido pelo órgão especial, que tem a competência para dirimir esses conflitos, que é uma relação de consumo. Tá? Então, aqui do TJ, né? Aqui do TJ, claro. TJ. Então, aqui não se discute mais essa questão de ser uma relação de consumo. Bom, então os dois códigos eles são aplicados nessa relação da administração com o condomínio, o CDC e o Código Civil. Se trata do diálogo de fontes, que é uma forma equilibrada de você interpretar essas duas legislações. A gente trouxe a seguir alguns exemplos na jurisprudência aqui do TJ do Rio de Janeiro sobre essa configuração desses contratos civis, né? Tem aí o contrato de mandato. Nessa situação, o condômino, essa situação da jurisprudência, o condômino, ele, era cobrado reiteradamente pela administradora sobre cotas que eram vencidas. E aí, ele não gostou dessa forma de cobrança, achou que caberia algum dano moral pela cobrança, enfim, que ele entendeu como excessiva, e ele resolveu processar a administradora de condomínio. O que o desembargador entendeu? Ali embaixo, ó, ilegitimidade da administradora para responder contra eventuais débitos do condomínio, bem como a atos inerentes à sua atividade mandatária. O que significa isso? Que a administradora age em nome do condomínio. Ela cobra o condômino porque ela tem uma autorização, uma determinação contratual para fazer isso. Então, na verdade, ela age em nome do condomínio e não pode ser responsabilizada por isso. Entendeu? É uma ordem que o condomínio dá. Parece óbvio para algumas pessoas, mas assim, no TJ tem um monte de decisão assim, tá? Então, assim, as pessoas não reconhecem a figura de mandato dentro do contrato. É uma mera representante. Então, assim, ela age em nome de terceiro. Tem que processar o terceiro, relação originária. Cuidado. Hein? Nessa próxima jurisprudência, que a gente trouxe da prestação de serviço, rescisão por justa causa, o que acontece? A administradora, enfim, atuou, né, prestou o serviço, só que o condomínio não gostou da prestação de serviço por algum motivo que não vem ao caso, e aí eles queriam fazer uma rescisão por justa causa. Só que o entendimento foi de que a multa rescisória deve ser afastada apenas diante do justo motivo. A troca de e-mails entre os representantes do condomínio e os prepostos revela que não foi dada desde o início a assistência profissional necessária. E isso constitui uma violação à cláusula do contrato, o que demonstra a justa causa para a rescisão do contrato. O que demonstra que não precisa você pagar a multa, porque, enfim, a dispensa da administradora foi justificada. Posso complementar? Pode. O que acontece? O 607 do Código Civil, que fala sobre contrato de prestação de serviço, ele diz que, havendo inadimplemento de uma das partes, a outra tem o direito de rescindir. Certo? O 602, parágrafo único, diz que havendo demissão por justa causa, você não paga multa. Então, direito de rescindir você sempre tem. Ninguém é obrigado a contratar.
Então eu posso rescindir, o que se discute depois é se tem ou não multa. Para ter ou não multa, você tem que ver se houve um inadimplemento da administradora, por exemplo, nesse caso. Né? Então aqui ficou caracterizado o inadimplemento, porque não houve assessoria correta, e aqui eles mostram, e se vocês observarem, eles falam em a troca de e-mails. Olha como o e-mail é importante, tá? Como ele produz prova. Tá? Então, a conjugação desses artigos 607 com 602, parágrafo único, mostra que a gente pode rescindir a qualquer momento sem pagar multa, desde que haja justa causa. Essa jurisprudência seguinte é exatamente o contrário, né? O condomínio não conseguiu demonstrar os motivos pelos quais ele estava rescindindo o contrato. Então, ali no final, teve o cabimento da multa compensatória, né? Aqui no 603 do Código Civil é determinado o valor da multa. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Ou seja, o que faltar para o final do contrato, ele teria que pagar a metade. Essa seria o valor da multa. Então, mútuo, como o Thiago falou bem no início, quando fica em saldo devedor, se a administradora cobre o saldo, automaticamente ela está te fazendo empréstimo. Então, automaticamente tem um contrato de mútuo. O mútuo pode, beleza, legal, só que tem que ser com um máximo de 1% de juros ao mês. E mais correção monetária. Se superar isso, cai na lei da usura, é ilegal. Nessa decisão, acontece justamente isso. Contrato de mútuo, limitação de juros. Olha, isso é uma conjugação do artigo 591 e 406 do Código Civil. Quer falar aí, Cristiano? Pode ser. O 591 destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos aos juros, os quais, sob penas de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406. E o artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento, que é de 1%. Que é 1%. Certo? Então, assim, pode, mas tem que ser limitado a 1%. Geralmente, esses contratos de administração de condomínio, o dinheiro fica com a administradora, ela gera o dinheiro, só que ela normalmente não remunera em nada o condomínio. Você bota R$10, daqui a um ano você vai buscar tem R$10. Tá? Claro que o contrato prevê que não tem remuneração. Claro, a gente sabe disso. Só que estamos diante de uma relação de consumo, lembra? Olha o artigo 629 do Código Civil, o que ele diz? O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada, o cuidado e diligência com as coisas que lhe pertencem. Ok. Bem como restituí-la ao vermelho, com todos os frutos e acréscimos. Ele é obrigado a te devolver com os frutos. Frutos, no caso de dinheiro, é fruto civil, é juros, é correção monetária. Tá? Quando o depositante exigir. E quando o exige é o depositante. Então, assim, isso do momento a gente vai falar no próximo slide, mas assim, ele é obrigado a te devolver com as correções. O fato de no contrato não constar a previsibilidade de um acréscimo, seja por correção monetária, seja por juros, será que isso não é cláusula abusiva? Será que isso não é uma onerosidade excessiva? É uma questão para a gente refletir. Olha, para refletir, tá vendo? Para a gente pensar. A responsabilidade do depositário. A figura do depositário, ela tem uma importância jurídica muito grande. E a gente vai ver agora pela legislação. O 633 do Código Civil, ainda no contrato de depósito, ele fala que ainda que o contrato fixe prazo para restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, podendo reter, então assim, ele fala, podendo reter nas hipóteses do 644, que é quando tem saldo devedor, quando tem algum serviço prestado e tal, ele pode reter. Então, é legal a retenção, ok. Tirando isso, ele não pode reter. Tem que se devolver assim que exige. Claro, que também se o objeto for judicialmente embargado, se tiver execução e tal, então, assim, tirando aquelas hipóteses de direito de retenção, ele tem que se devolver imediatamente. E se não devolver? O Código de Processo Civil, na parte que fala de tutela antecipada das liminares, ele tem uma hipótese específica para contrato de depósito, que é o inciso 3. Ele fala, se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, em caso em que será decretada a ordem da entrega do objeto sob pena de combinação de multa. O 598 do Código Civil fala que sob pena de prisão. A Constituição, no artigo 5º, ela fala que o depositário infiel
vai preso. Calma, que ele sabe que tem a súmula vinculante 25 que diz que é ilegal a pena de prisão do depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, assim, mas olha a preocupação do legislador. Ele botou pena de prisão. Tudo bem, depois foi abrandado e tal, mas, assim, olha a importância do depositário. Então, o CPC ele tem uma regra aqui muito importante, que é a possibilidade de tutela antecipada. Então, deixa eu traduzir aqui como eu falei. Tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pedido repersecutório. Repersecutório é quando eu busco algo específico. Então, na inicial, o advogado tem que ter um cuidado e dizer: eu quero esse grampeador, que está com a Roiana. Está vendo que está enrolada comigo hoje, né? Está com a Roiana. Ela não me devolve. Prova escrita. Então, tem que ter um contrato. Aí, não tem muito mistério. Até uma prova escrita também pode ser o balancete, o que for. Prova documental. Documental. Do contrato de depósito, o próprio contrato da administração de condomínio, em caso que será decretada a ordem de entrega do objeto. O dinheiro, pode ser, o documento, sob pena de cominação de multa. Então, olha a importância da figura do depositário em juízo. Tá? E muita gente fala assim, depositário fiel, depositário infiel. Assim, depositário é o depositário, ele tem que ser fiel por natureza. Né? Essa figura de depositário fiel não existe. É redundante, né? Porque tem sempre que ser fiel. A fidelidade ela é presumida. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a gente trouxe aqui um estudo de alguns casos lá no escritório envolvendo problemas, né, no contrato da administração de condomínio. Esse caso específico envolveu um condomínio grande, bonito, que tem aqui em Laranjeiras, que quando ele foi entregue, a construtora falou: olha, eu tenho uma administradora para te entregar, para te sugerir, se você quiser contratar com ela, fica à disposição. O condomínio achou ok, contratou a administradora e também contratou o serviço dessa administradora como síndica do condomínio. É bastante comum que esse tipo de contratação seja feito. A gente não recomenda pelo seguinte: pode haver uma promiscuidade nessa relação. O que eu quero dizer com isso? Se o síndico estiver adotando alguma atitude que pode ser prejudicial ao condomínio, o primeiro alerta vai ser feito geralmente pela administradora, que vai verificar as contas e vai acionar lá o botão de alarme. Se o síndico e a administradora são a mesma pessoa, não tem ninguém para acionar o botão de alarme. Então, é muito mais fácil que uma pessoa mal intencionada, né, com algum objetivo de escuso, ou por descuido, alguma coisa assim, consiga ser acobertada se houver uma conjugação dessas duas pessoas. Não é sempre que isso é observado, não é sempre que isso acontece, não é isso que a gente quer dizer. É só que a gente recomenda... Existe um conflito de interesse. Existe um conflito de interesse. Às vezes não é nem por questão de acobertar alguma falha, às vezes pode ser um erro operacional. O síndico observa um defeito na atuação da imobiliária, ele vai dizer... Claro que não vai, né? E vice-versa, que a administradora vai querer desgastar sua relação com o síndico, nenhuma. Outra coisa também que é importante observar cuidado. Eu participo muito de escolha de síndico profissional e tal, assessoria jurídica. Cuidado, às vezes, para o síndico profissional, eu sei que tem alguns, não ficarem muito marcados com uma determinada administradora. Tá? Por exemplo, eu, quando vou participar desse tipo de licitação, de concorrência de síndico, eu peço os condomínios que ele trabalha. E eu peço para o condomínio ir verificar quem são as administradoras. Se é tudo a mesma, estamos na mesma figura, porque ele não vai brigar com o chefe dele. Entendeu? Cuidado. Então, assim, procurem diversificar. Eu sei que às vezes é cômodo, eu sei que às vezes aquela sempre... Mas eu, por exemplo, que procuro investigar, faço isso em próprios clientes, claro, se é a mesma coisa, é a mesma figura. Tá? Ele não vai brigar com o patrão, ele prefere perder o teu condomínio do que perder os outros 10 que estão ali na... E assim, e é humano, tá, gente? Não estou fazendo uma crítica pessoal, é humano. E nesse condomínio que a gente está assessorando aqui em Laranjeiras, o que aconteceu foi o seguinte: rescindiram um contrato com essa administradora e a administradora foi em juízo cobrar lá a multa pela rescisão antecipada do contrato, supostamente de forma injustificada. Quando a gente conversou com o condomínio, a gente verificou que a administradora cometeu diversos deslizes na condução do contrato. Mandava e-mail querendo informação, a administradora passava dias e dias e dias sem responder. O conselho, quando exercia a sua função de analisar as contas do condomínio, fazia diversos apontamentos, esclarecimentos,
A administradora ficava na moita, não respondia. O condomínio começou a perceber que estava ficando com saldo negativo, fez uma assembleia e se estabeleceu que a cota condominial ia sofrer um acréscimo justamente para impedir que o passivo do condomínio, né, sofresse uma piora. Isso ficou estabelecido que já no mês seguinte teria esse ajuste, todos os condôminos estavam de acordo com essa resolução. Isso foi passado para a administradora e a administradora não implementou isso. Demorou 3 a 4 meses e o passivo do condomínio realmente sofreu uma perda bastante substancial. Outros problemas, contas foram pagas em duplicidade. Como havia a relação síndico-administradora na mesma figura, os funcionários do condomínio eram contratados segundo um critério subjetivo dessa mesma figura. Então, uma série empresas de distintas, eram empresas serviram o mesmo serviço. Isso, Cada um emitiu uma nota. Não. A gente descobriu até que conta pessoal dos funcionários estavam sendo pagas através do condomínio. Agora, o conselho ajudou muito a gente, porque o conselho foi muito diligente. Né? O conselho era formado basicamente por pessoas com background de contabilidade ou engenharia. Então, números para eles são mais traduzíveis do que para nós, que somos, né, leigos nessa seara do conhecimento. Então, eles fizeram pareceres muito contundentes, basicamente perguntando cadê o dinheiro? Por que a cota condominial é X e não Y? Então, na hora que isso foi para a justiça, os nossos meios de prova basicamente já estavam todos constituídos. Só que era tanto erro por parte da administradora, o processo hoje já tem mais de 2.000 páginas. O juiz achou que a causa era tão complexa que ele designou uma perícia de caráter contábil, e aí também foi honorários bastante substanciais. E o laudo do perito, ele foi muito engraçado, porque ele é feito com base nas provas que estão constituídas nos autos, claro, né? E aí, dos 8 pontos que a gente levantou da má administração, ele conseguiu verificar 5. Os outros, ele sinalizou que não tinham provas constituídas nos autos, porque dependia de documentos que estavam sob posse da administradora, e óbvio que ela não tinha nenhum interesse em exibir isso em juízo. A partir do momento que a gente levanta 8 pontos na falha de uma administração, não é algo pontual. Não é porque deixaram de responder um e-mail em 24 horas. Não era isso. Era algo muito mais relevante e que o juiz vai ter que se deter ponto a ponto para analisar se esse valor é devido ou não e se for devido, quanto. O que é relevante aí nesse caso, o que também é relevante nesse caso, a participação efetiva do Conselho Consultivo, tá? Foi muito importante. Eles apresentavam pareceres, eles notificavam, exigiam respostas, os documentos que vinham não eram suficientes, eles impugnavam os documentos, fizeram, tanto é que destituíram a empresa e tal, e por isso começou todo esse litígio. Mas o condomínio está sendo administrado por outra administradora e outro síndico. Não, quando começou o litígio, rapidamente eles tiraram. Foi muito o primeiro passo foi tempo. tirar ela da função de síndico. E aí uma outra pessoa se elegeu. Esse aqui é o seguinte, foi uma assembleia bem tumultuada, que teve segurança e vai o Marcão na próxima segunda-feira, agora de novo, um ano depois. E o atual síndico saiu machucado. Quebrou a costela, de verdade. Por isso o Marcão vai segunda-feira vai com ele vai com a gente e vai o Guto filmar a assembleia, né, Guto? É que o síndico é uma pessoa já de idade que foi empurrado, caiu da cadeira, foi... É um diplomata aí. E a gente teve que fazer uma ata notarial também para mostrar como é que foi a assembleia, enfim. Então, olha só, o que aconteceu? Teve essa assembleia conturbada, o síndico tinha uma série de coisas esquisitas na administração dele, a gente chegou com todo o nosso, enfim, aparato ali judicial para impedir que ele fosse reeleito. Quando ele sentiu que ia perder, o que ele fez? Eu sei que o assunto não é assembleia, mas o que ele fez? Ele falou assim, está encerrada a assembleia. Pegou, levou a patota dele embora. E levou as pastas também. E levou as pastas. E discordou do presidente da mesa. Já tinha sido eleito presidente, né? E quando ele viu que foi eleito presidente, que ele não queria que fosse, que era o nosso presidente, ele pegou e falou, então está encerrada a assembleia e foi embora. Ele falou, opa, o senhor pode ir embora à vontade, o seu direito de vir vai ser respeitado, mas a assembleia continua, porque já tem presidente eleito. Ele tinha procuração? Acho que não tinha não. A gente tinha uma pequena vantagem. Mas e quando ele percebeu isso, foi embora. E tinha um advogado junto, que falou, é isso mesmo, vamos embora. Eu falei, não, fica à vontade, pode ir. Mas a assembleia continua. Nós tínhamos levado um tabelião lá para fazer uma ata notarial, assim foi feito. Passou 2 dias depois, ele marcou uma nova assembleia. Dizendo, não, aquela não valeu, estou marcando de novo. O que a gente fez? Conseguimos uma liminar, dizendo, opa,
ele já foi eleito novo síndico, ele não tem mais legitimidade para convocar a Assembleia. E assim foi feito, conseguimos eliminar, dando validade à anterior. Só para explicar o quê? A nova administradora, que era cupicha dele, desculpa o termo péssimo, mas assim, era dele, não respeitava as novas ordens. Simplesmente desconsiderava todo o pedido. Inclusive coisas que tinham sido aprovadas nessa Assembleia, ela dizia que não ia cumprir. Ela é mandatária, não esqueçam, ela não pode fazer isso. Ela dizia que não ia cumprir porque essa decisão foi tomada em assuntos gerais e não no outro campo. Eram motivos que não faziam o menor sentido. Ok, assuntos gerais de fato você não pode aprovar coisa, mas não cabe a ela se negar a cumprir, ela é mandatária. Porque ela poderia fazer no máximo uma recomendação, olha, não deveria ser diminuído, né, o valor, enfim, da taxa. Até porque era redução de custos, enfim, ela não queria cumprir. Vai entender a cabeça do ser humano, ela não queria cumprir. Outra questão Era uma bobagem porque ela ia permanecer, mas aí começou os problemas. A gente notificou, a gente fez tudo. Sim, sim. Outra questão também que eles se negaram a fazer foi uma transferência de valor, né? Era um valor que estava à disposição da administradora e o condomínio pediu para o valor ser transferido para uma conta do condomínio. Mas aí foi uma jogada nossa. Por quê? Só um detalhe. Por quê? Quando a gente começou a perceber isso, a gente falou, vamos caracterizar uma justa causa. Porque a gente não vamos pagar multa, o fato de trocar de síndico não faz nada a ver com a administradora, vamos caracterizar uma justa causa. Quando a gente viu o nível da administradora, eu não vou dizer o nome, então posso falar à vontade. Quando a gente viu o nível da administradora e o nível e o porte do condomínio, a gente falou assim, essa administradora não tem estrutura. Esse saldo que está aqui no balancete, ela não tem. Ela não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ela transferir para a conta do condomínio. Ela não vai ter esse dinheiro. E aí ela não tendo contrato de mútuo, no momento em que você exigir, ela é obrigada a transferir, não transferiu e pior, ela ainda respondeu dizendo que não tinha saldo, onde constava no balancete. Justa causa na hora, né? Na verdade, o contrato foi de depósito que foi violado, né? O de depósito e o de mandato. Até porque esse tipo de contrato é baseado na confiança da parte. Né? Exatamente. Você imagina se você vai na boca do caixa do banco e ele fala que você não tem dinheiro e você não tem lá no teu saldo. Acabou a confiança no banco. Rescindiu o contrato. Quer dizer, possibilidade de rescisão por justa causa. Naquele momento aí começaram todos os E a trâmites. gente Né? está discutindo no juízo justamente se o pagamento da multa que a administradora está pleiteando é ou não razoável. Quando rescindimos, ela reteve a multa e agora a discussão é essa. Assim, essa é a discussão de... Passa o próximo. Só para dar a última informação, porque o tempo já esgotou. É o seguinte, não sei se todos os senhores sabem, mas existe uma ação civil pública feita pelo Ministério Público na parte lá de consumidor do MP contra administradoras de condomínio proibindo a cobrança de 13ª taxa de administração. Tá? E assim, na denúncia mostra 52 administradoras que supostamente têm essa prática e são as principais. 52 não são todas do Rio de Janeiro, mas são as principais, que os senhores devem conhecer e lidar, para proibição de 13ª taxa de administração e pedido de dano moral coletivo por R$100 mil por empresa. Tá? Então, assim, não é proibido, não estou dizendo que seja proibido, mas lá se alega uma abusividade, justamente porque é uma relação de consumo. E, então a gente achou interessante, né, porque é uma coisa muito presente no contrato de administração de condomínio. Eles alegam que não existe contraprestação específica para uma 13ª taxa. E evidentemente que o 13º salário das empresas não se justifica. Né? Então todo mundo tem que cobrar 13º. Enfim, nas defesas tem algumas justificativas e tal. Não cabe a gente dizer quem vai ganhar ou quem a gente acha que vai ganhar ou perder, mas é uma informação, acho que relevante nesse meio. Teve pedido liminar para proibição, mas não foi concedido. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado pela presença.